politicamente foi um desafio, porque você vem de um... Óbvio, todo lugar a gente tem que praticar a política, né? Só que na questão empresarial ali, ela é muito mais sutil. Você cumpre função, tem os cargos, mas quando você chega num clube, né, que já tinha esses interesses que você fala, né, excesso de interesse, de ego, e aí tem os beneméritos, tem toda uma organização política ali que você foi inserido até sem planejar muito como faria, né? Você falou que foi no final o plano B. Eu queria entender como é que esse desafio, né, de andar nessa política e fazer a parte administrativa andar junto. Porque eu lembro que teve uma mudança no estatuto, que é para poder desligar alguns beneméritos. Eu não lembro exatamente como é que foi, mas eu lembro que teve uma mão pesada ali para poder organizar mesmo. Então eu queria saber como é que foi essa questão política. Para você que nunca tinha ainda até então. Mas aí é aquela coisa, Thiago, você é como é. Né? Então eu no BNDES eu nunca fui presidente do BNDES, né? Então eu nunca tive o poder no BNDES que eu tive no Flamengo. Né? Então, mas para qualquer lugar que você vá, você carrega os seus princípios, os seus valores, né? A sua herança. E no Flamengo é a mesma coisa. Eu sabia que o certo a se fazer era aquilo. Né? Eu não estava sozinho, o grupo que estava comigo estava plenamente consciente disso. Então a gente tinha que também, fazer, né? Nós tínhamos que tomar algumas medidas antipáticas, né? Muito antipáticas. Então no início foi aquela coisa de mandar o Wagner Love de volta para a Rússia, né? De interditar a piscina olímpica do clube, né? De dispensar todos os atletas do esporte olímpico, os medalhões, né? Porque não tínhamos como pagar. E cortar na carne mesmo. Era uma coisa muito difícil. Agora, a gente sabia que, né, para fazer diferente disso, chama outro. Né? No nosso caso, vamos fazer a coisa certa. E foi o que a gente fez. E reação interna no clube, claro que teve. A gente estava preparado para isso. Então, tinha gente que... Quicou, né? Não, e aí começava aquela coisa, aí a pessoa tinha uma expectativa de que o time vai ganhar tudo, né, e vai comprar, vai fazer aquilo que era feito normalmente no clube, e aí quando viam que não ia acontecer, e aí tinham reações assim, vamos dizer, que nem que fossem reações esperadas, porém desagradáveis, né, então... mas nada disso foi suficiente para me abalar, não, porque eu sabia que estava fazendo a coisa certa. E aí, vamos nessa, né? Isso que você falou aí da reforma estatutária, né? O que a gente teve que fazer foi pelo seguinte, porque logo que nós começamos a nossa administração, logo no primeiro ano, a gente começou a endereçar a questão da dívida do clube. E a maior parte da dívida do clube era aquela dívida tributária, bem entendido, né? Como o clube não paga imposto, não deveria ter dívida tributária, né? Mas o Flamengo tinha, e os outros clubes têm também, porque não é o imposto do clube, é o imposto do atleta, do funcionário, que o clube não recolhe, né? De certa maneira rouba, né? E fica com ele, é uma forma de financiamento a mais absurda possível. Nós começamos o esforço para tentar encontrar uma solução para aquilo, dado que era um problema não só do Flamengo, era um problema de praticamente todos os clubes brasileiros. E era um problema também da Fazenda Nacional, porque a Fazenda Nacional tinha um crédito enorme contra os clubes, que era um crédito micado, porque ninguém ia pagar nunca aquilo dentro das condições que estavam estabelecidas. Né? E aí nós começamos a nos movimentar para criar um refis, né, dos clubes. Aí tinha até umas outras iniciativas parecidas, né, que eram absolutamente ridículas, porque era aquela coisa de me engana que eu gosto, né? Não, nós vamos pagar a dívida com investimento em esporte amador. Né? Como é que você paga, né? Aí você quase que teria que ter um banco... quase não se paga. Não, mas eu digo, você investe em esporte amador, entendi. E aí chega lá pro Ministério do Esporte e diz, investi tanto aqui, abate isso na minha dívida. É ridículo, tá? Até porque, primeiro, né, dívida se paga com dinheiro mesmo, né? E depois,
né? Se você quiser investir em esporte amador, você tem a lei de incentivo ao esporte, tem um monte de outros mecanismos. Né? Mas o que acontecia era que a imprensa estava batendo nessas iniciativas e com toda a razão. Dizendo, isso vai ser mais uma benesse, mais um Panamá, né? Então, para que o governo vai aceitar uma coisa dessa? Você não vinha aceitando mesmo. Então, nós, quando a gente chegou lá, né, e não foi só o Flamengo, outros clubes também, nós buscamos uma forma de atender os dois lados. Né? Vamos fazer uma coisa que seja boa para os clubes, mas que seja boa para a Fazenda Nacional também, porque afinal de contas é um crédito para ser recuperado. E mais, né? Vamos criar alguma coisa que os clubes demonstrem que daqui para frente vai ser diferente. Né? Porque não adianta você fazer um refis, aí todo mundo vai lá, adere ao refis, como foi a Time Mania, como a maioria dos refis, hoje, né? Dentro ou fora do esporte. Né? A maioria dos refis no Brasil é uma pouca vergonha só. No caso, a gente queria demonstrar que era uma coisa diferente. Então, a ideia qual era? Não, a Fazenda vai refinanciar a dívida, porém, os clubes, para aderirem a esse programa, têm que demonstrar que vão andar na linha. Então, tem que demonstrar que não vão deixar dívida para o sucessor, tem que demonstrar que vão reduzir o déficit, que não vão mais praticar apropriação indébita, né, que vão pagar os impostos em dia, os salários em dia. Né? Então, tudo isso a gente chamava de as contrapartidas. Né? Na época não era o Profut, né? A gente chamou o projeto de Lei de Responsabilidade Fiscal do Esporte. Legal. Né? E aí o Flamengo estava lá, meio que, até pela grandeza do Flamengo, estava capitaneando esse esforço, e aí a gente começou a sofrer críticas até de outros clubes, né, que diziam que era um absurdo propor essas contrapartidas. Né? Tem um clube aqui que eu nem vou citar aqui porque tem pelo menos 2 representantes dele aqui na mesa. É um absurdo. Eu cito por você quer? Meu clube tem 100 e tantos anos de história, não precisa demonstrar isso e tal. Mas a gente não tinha administrador, né? A gente tinha um presidente desse mais voltado para o ego e tal, mas tudo bem. Mas aí o que aconteceu foi que o Flamengo resolveu que ia demonstrar na prática que ele não estava brincando. Então a gente conseguiu a duras penas dentro do clube, porque isso não é uma decisão do presidente, nem da diretoria, é uma decisão do Conselho Deliberativo. E aí nós tivemos algumas dificuldades dentro do Conselho Deliberativo para encaminhar essa proposta, mas acabamos, por conta de uma série de circunstâncias aí, isso era uma história que dá um outro podcast. Aí veio a Operação Cavalo de Troia, quando a gente conseguiu botar mais gente dentro do Conselho Deliberativo, e aí tivemos maioria e aprovamos a Lei de Responsabilidade Fiscal Rubro-Negra, que era uma reforma estatutária que tornava obrigatório dentro do clube tudo aquilo que a gente estava propondo para o Profut. Né? Que na época não era Profut. Né? Então era dizer, aquilo que nós estamos propondo, né, é tão factível que o Flamengo já faz. Né? Então, se o Flamengo vier a aderir a esse programa, se sair mesmo, né, não tem nenhuma dúvida que o Flamengo vai cumprir as contrapartidas, porque elas passaram a ser obrigatórias dentro do clube. Então, nós aprovamos, em 2015, a Lei de Responsabilidade Fiscal Rubro-Negra, que vige até hoje. Então, de certa maneira, é uma proteção para os rubro-negros, para os sócios, de que quem estiver no poder, né, não vai mais praticar aquelas delinquências gerenciais e financeiras que se praticavam no passado. Né? Isso garante para sempre? Não, porque assim como você alterou o estatuto para o bem, você pode amanhã alterar o estatuto para o mal. Mas vamos esperar que isso não aconteça, vamos ficar vigilantes, né? E conseguimos fazer isso.